Um outro distúrbio pseudoendócrino que eles também abordam nesse artigo é o da síndrome do T3 reverso. Esse é um termo que surgiu em 2016, que se refere supostamente a uma condição na qual ocorre uma falha da conversão de T4 na forma ativa, que é T3. E ocorre um aumento da produção de T4 em T3 reverso. Então, a gente teria menos T3 e mais T3 reverso. E vejam só, o T3 reverso entraria em uma competição com a forma ativa, com o T3, pelos receptores intracelulares. Nossa. E acabaria se ligando a esses receptores, impedindo a ligação do T3, o que obviamente causaria no paciente sintomas de hipotireoidismo. E aí, vamos acabar com essa lenda. O pessoal é criativo, né? O que tem de errado nessa teoria dessa síndrome do T3 reverso? Não, primeiro que ninguém comprovou a existência dela. Né? Alguém inventou, achou muito bonita. Eu vou dizer aqui. E o que é que eles dizem, assim, que o artigo fala? Pessoas que estão submetidas a um estresse emocional ou físico crônico. Aí cita sobreviventes do Holocausto, pessoas que passaram por um divórcio, pessoas em luto. Aonde está essa associação de que algum estresse emocional vai fazer com que o T4 deixe de produzir T3? Outra, quem foi que disse que se eu aumentar a produção de T3 reverso, eu vou competir com o T3? Né? A afinidade do T3 pelo receptor ela é muito alta. Né? E aí tem comprovação científica, é 100 vezes maior do que a do T3 reverso. Então, da onde é que tiraram que se eu tenho mais T3 reverso, eu vou competir com o T3 e vou ter menos ação do hormônio tiroidiano? Então, assim, parece alguém teve uma ideia aí, acordou, sonhou, não sei, inventou aquilo. E o pior, tem gente que acha aquilo bonito e vai seguir. Né? De novo, sem nenhuma comprovação. E aí qual é o problema? Como é que o pessoal quer tratar isso? Dando T3. Aí vem o problema de você dar T3, né? Que a gente sabe que tem as suas questões. A gente precisaria de um T3 de liberação prolongada, não é o que a gente tem na maioria dos casos. É um T3 que vai ter uma ação imprevisível, que pode dar efeitos adversos, principalmente cardiovasculares, com arritmia. Isso pode colocar a vida do paciente em risco. Aí a gente tem, assim, dois modelos bem estabelecidos, né? Que é a história do síndrome do tireoideu doente, é aqueles pacientes realmente com doença grave, em contexto hospitalar, que ocorre realmente essa maior predominância de T3 reverso, mas quase como se fosse uma certa poupança energética, só que exagerada, acaba realmente tendo algumas consequências, né? Por isso que não se recomenda dosar função tiroidiana no contexto hospitalar, principalmente paciente mais grave. E que tratar, né, Luciano, essa situação com hormônio tiroidiano também não é indicado, não é recomendado. A condição de base, né, não é para fazer T3. E é aquela história dos tumores hepáticos, né, que expressam a deiodinase tipo 3 e que vai ter uma maior conversão, a causa inclusive de hipotireoidismo congênito, mas que a gente também, assim, nessa situação se usa T3, é uma das poucas situações onde se usa T3 realmente para tratamento, né? E nesses modelos a gente vê que não existe essa história de competição do T3 reverso versus o T3. O que existe realmente é uma diferença em relação na via metabólica tiroidiana. Então não é ninguém chegar aqui e dizer, não, é porque o endocrinologista tradicional não estuda isso. A gente estuda e muito, né? Só queria deixar claro que a gente sabe o que poderia estar acontecendo ali, a gente sabe que nesse contexto não teria indicação nem de você dosar T3 reverso, porque pode até flagrar um erro laboratorial, como a gente vai ver algumas condições que podem ter esse tipo de alteração, e não é o fato de você ter um T3 reverso acima de qualquer limiar que seja, porque nem existe esse limiar, nem no tireoideu doente é recomendado você dosar, que diz que você tem deficiência de T3, né? Então, se seu laboratório não tem hipotireoidismo, não tem lógica nenhuma você achar que vai ter alguma deficiência de T3. Eu acho que é exatamente por estudar demais, né, Luciano, que a gente sabe que isso não faz sentido. Isso, e o T3 sérico é o mínimo do T3 funcionante. A gente tem uma deiodinase intracelular que vai ter uma produção local de T3, então o T3 que você dosa no plasma não é o do T3 funcional. Então, isso. Não tem princípio. Existe um fenômeno muito perigoso que ocorre hoje nas redes sociais, que é o de profissionais da saúde que abrem lá um vídeo no Instagram, uma live, e começam a falar sobre aspectos da fisiologia do corpo humano, tentando justificar alguns sintomas que são muito comuns, como, por exemplo, o sintoma da fadiga, e induzir aquelas pessoas a acreditarem que elas têm esse sintoma por um devido diagnóstico que tem relação com aquela explicação fisiológica. Esses vídeos, vez ou outra, aparecem para mim, infelizmente. E por curiosidade, eu vou ver os comentários. Assim, os comentários são sempre muito parecidos, né? Poxa,
como eu gostaria que todos os médicos tivessem esse conhecimento que você tem, doutor fulano de tal, né? Então, na verdade, é um colega que está fazendo algo até assim, ignorando completamente a medicina baseada em evidências, utilizando somente a fisiologia que nós, profissionais sérios, já conhecemos muito bem, mas que nós sempre combinamos com o conhecimento da medicina baseada em evidências para propor algum diagnóstico ou algum tratamento. Então, não é falta de conhecimento, né? Isso tem que ficar muito claro para os nossos pacientes. Isso. Conhecimento a gente tem muito da fisiologia, mas sempre também atrelado à medicina baseada em evidências. Fala perfeito aí. A plausibilidade biológica nem sempre se expressa, né, como algo real, como a medicina baseada em evidências às vezes prega peças na gente, diz, você achava que era assim, mas o estudo mostrou que não é. Porque o nosso corpo humano ele é muito mais complexo do que a gente imagina, né? A gente estuda muita fisiologia e é por estudar muita fisiologia que a gente percebe que tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Porque tem muito receptor que não foi descoberto, tem muita substância que não foi descoberta, ou que foi descoberta e a gente não sabe qual é a ação. Então tem muita coisa pra gente descobrir ainda. Por isso que tudo ainda é tão misterioso e às vezes nem sempre, né, parece que parece que é isso, que é desse jeito, e no final a gente vai ver, não é. Porque tem muita coisa ali por trás. Há mais coisas entre o céu e a terra, há mais coisas entre a célula e o tecido do que sonha a nossa vã medicina. É verdade, sim.